Bom, nessa primeira rodada, nós vamos falar inicialmente sobre a história da estimulação cardíaca e da eletroterapia. Então, vocês sabem, a estimulação cardíaca artificial pertence ao vasto ramo da eletroterapia. E a história da eletroterapia é fascinante. Ela começa com o homem de Neandertal. Essa substância, conhecida como âmbar, ela é uma resina fóssil das florestas coníferas que havia ali na bacia báltica há cerca de 6 milhões de anos atrás. Essa substância, quando esfregada com vigor, ela atraía fragmentos, folhas, feno, pequenos fiapos. Isso não passou despercebido ao homem de Neandertal. E a palavra âmbar é em relação à cor do sol. Então, ela tem essa cor do sol. E aqui vocês veem aqui uma pequena aranha dentro do âmbar. Isso aqui foi também o início daquele Jurassic Park, né, que foi a inspiração que teve Steven Spielberg de fazer o fantástico filme Jurassic Park baseado no âmbar. Muito bem, essa substância era conhecida por vários tipos de civilizações do passado e cada um dava um nome próprio a essa substância. Essa, então, é o início do magnetismo, a história do magnetismo. E a eletricidade? A eletricidade deve-se ao peixe elétrico. Então, tudo que nós sabemos hoje de eletricidade, a origem veio desse peixe elétrico, que tem vários representantes no mundo. Tem a raia elétrica, tem o torpedo ocelata, que é encontrado no Rio Nilo e também do Mediterrâneo. E aqui nós temos o mais poderoso deles, que é o poraquê da bacia amazônica, que emite até 700, 800 volts nas suas descargas. O nome narcos vem desse peixe, porque é a forma dele pegar suas presas e também de se defender. E é interessante, ele tem um aparelho elétrico que produz descargas de até 35 volts. As células elétricas estão dispostas em coluna para aumentar a voltagem e em série, grupos de colunas para aumentar a corrente. Vocês podem observar que nos primeiros experimentos, esse desenho aqui foi utilizado por Alessandro Volta para fazer a primeira bateria e finalmente dominar a eletricidade. Aqui vocês podem observar que os antigos pesquisadores, eles observavam, né, que aqui no Rio Nilo, no Egito Antigo, né, eles já pescavam esses peixes e já faziam algumas experiências, como essa aqui, ó. Então, a raia elétrica era colocado 2 eletrodos, e esses eletrodos ligados no quimógrafo, que produzia alterações e era registrado nesse papel termorreativo. E aqui eu tive uma experiência de eu próprio pescar esse poraquê aqui no afluente do Rio Xingu em 2012. Com muito cuidado, porque as descargas são extremamente perigosas. Na evolução da estimulação cardíaca, os primeiros relatos foram em 1882, quando essa senhora, que era uma trabalhadora da Prússia, ela apresentou um tumor na parede torácica chamado encondroma e foi retirado por um cirurgião alemão chamado Hugo von Cinces. Esse senhor, ele observou que aqui a exposição, aqui você vê do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito, e quando ele estimulava, ele percebia as alterações do ritmo cardíaco nesse quimógrafo. Então, uma experiência interessante, mas extremamente perigosa, porque poderia provocar a fibrilação ventricular. Muitas máquinas foram construídas naquela época, né, como essa máquina eletrostática de Otto Guericke, em 1650. Esse aqui está no Museu da Bacchus Society de Minneapolis hoje. Bom, então vocês podem observar que, finalmente, em 1800, Alessandro Volta, o nome Volts vem em homenagem a Alessandro Volta, grande pesquisador italiano, que fez a primeira bateria. Vocês podem observar aqui que parece muito aquelas células
do peixe elétrico, e aí começaram as experiências em estimulação cardíaca e cerebral, como vocês podem observar aqui. John Aldini e Xavier Bichat estudaram o efeito da eletricidade nos corações de série de prisioneiros decapitados já em 1819. E eles tinham um farto material, que era os prisioneiros da Revolução Francesa, que a guilhotina cortava a cabeça deles e eles levavam o corpo já ainda quente e fazia a estimulação. Vocês podem observar aqui que a bateria de volta era utilizado nesses experimentos. Outra pessoa de extrema importância na estimulação cardíaca, não propriamente que ele fez um aparelho ou ele estimulou o coração, mas eu trouxe aqui em homenagem a um dos maiores cientistas do século XIX, que foi Wenckebach. Carl Frederick Wenckebach, um holandês, e ele fez o diagnóstico do bloqueio atrioventricular do segundo grau, que é chamado hoje de Wenckebach ou MOPS 1, apenas na observação do pulso venoso jugular. Vocês veem aqui a onda A e a C, elas iam se afastando até que houvesse uma bloqueada. Então ele fez esse diagnóstico antes da aquisição do eletrocardiograma, que foi em torno de 1900. Aí a homenagem a esse grande homem, aqui está o livro do Dr. Wenckebach. E hoje muitos colegas com eletrocardiograma na mão não dão conta de fazer esse diagnóstico, infelizmente. No panorama histórico, então, nós chamamos a atenção desse senhor, Dr. Roberto Adams, que é da Faculdade de Dublin, na Irlanda. Ele, juntamente com William Stokes, eles conseguiram correlacionar a lentidão dos pulsos e os desmaios, então chamado síndrome de Stokes-Adams. Isso já em 1827. Depois Morgane também deu a sua contribuição, então é conhecida como síndrome de Stokes-Adams-Morgane. O primeiro marca-passo, vocês podem observar ali que nós fizemos até uma réplica com motor de geladeira. Ele foi construído por Rayman em 1932, mas os livros trazem que, na realidade, o primeiro marca-passo foi feito por um anestesista australiano, chamado Mark Ludwig, em 1926. Mas não existe nenhuma figura em nenhum lugar do mundo, inclusive na Austrália, onde eu fui, eu procurei e não consegui achar a fotografia do equipamento dele. Mas era um indivíduo extremamente inteligente, que ele fez vários equipamentos, inclusive esse aqui utilizado na anestesia geral. Mas o primeiro marca-passo, como eu mostrei para vocês ali, foi feito por Alberto Rayman em 1932, e esse equipamento produzia energia através de manivelas, movimento de manivelas. Na realidade era um magneto, e a energia era transmitida por essa agulha eletrodo que era enfiada diretamente no tórax. Então ele conseguiu ressuscitar mais ou menos 6 pacientes com esse equipamento. Essas alças aqui eram para ser colocado na ambulância. Mas o Dr. Rayman, ele foi duramente combatido na época, tanto pelos médicos, como também pela imprensa leiga e principalmente pela Igreja Católica. Então, os seus experimentos ficaram parados durante muito tempo. Ele fez, inclusive, um aparelho para ser utilizado na Segunda Guerra, nos soldados da Segunda Guerra, mas, infelizmente, ele não obteve sucesso. Isso já em 1940. Aí, aqui, vocês podem observar que o primeiro eletrocardiograma parece muito com os eletrocardiogramas atuais, da estimulação cardíaca. É o primeiro eletro feito num paciente com marca-passo. Então, a estimulação cardíaca, vocês veem, de 1932 até 1952, 20 anos, ela ficou esquecida. Até que o Dr. Paul Zoll, nos Estados Unidos, começou com as primeiras experiências com a estimulação transtorácica, ou chamada também transcutânea. Aquele aparelho, vocês veem que hoje ele tem um aparelho moderno que está nas nossas ambulâncias do SAMU, e também nos hospitais. Ele produz, além de ser um monitor, ele é um desfibrilador e ele também é um marca-passo transtorácico. Aqui as pás,
colocadas onde nós podemos estimular o coração perfeitamente com esse aparelho mais moderno. Mas o primeiro marca-passo, implantado em 1958, nós temos uma réplica dele aí, foi feito por Senin, na Suécia. Esse aparelho ele foi implantado no indivíduo chamado Larsson, mas ele durou apenas 2 dias. Aí ele implantou um outro, durou 1 semana. E assim foi, né? Por insistência da esposa do Larsson. E no final, vocês podem observar aqui o Dr. Senin com esse aparelho, tinha uma bateria grande, foi feito por Hanne Almqvist também, que era um engenheiro, né, que trabalhou muito nessa área. Ele tinha 2 transistores e um amplificador de saída. Então, na evolução, ele foi melhorando. Aqui, a primeira cirurgia feita pelo Dr. Senin, o gerador era colocado no abdômen. Não era muito grande, mas depois ele aumentou em relação por causa das baterias. E aqui o Dr. Senin, o Almqvist e o Larsson, o primeiro marca-passo. O primeiro paciente a receber o marca-passo. Interessante que ele sobreviveu mais que o cirurgião e o engenheiro. E com isso ele faleceu recentemente, né? E depois, no histórico clínico dele, ele foi submetido a 27 cirurgias para implante de marca-passo. E acabou falecendo de AVC e não do problema do BAV total que ele tinha. Aqui é a primeira cirurgia de marca-passo epicárdico, mostrando aqui como que era colocado os eletrodos. Aí iniciou-se também a estimulação endocavitária, através desse homem, o Dr. Fuhrman, na época um médico residente, que o primeiro a utilizar cabos eletrônicos para estimulação endocárdica em 1958 no Hospital Montefiore de Nova York. Ele era um residente da hemodinâmica, então ele observou que os catéteres produziam estimulação cardíaca. Então, por que não fazer um eletrodo para estimular o coração por dentro? Aqui está um dos primeiros marca-passos implantado por via endocárdica, né? Esses eletrodos muito grosso, né? Assim, rudimentar, e que era conectado ao gerador. Bom, no histórico, este aparelho, exatamente esse aparelho, nós temos ali, ó, esse aparelho aqui, ó, foi feito pelo Dr. Zoll e que foi doado pelo INCOR. Ele era ligado na tomada e ele produzia energia capaz de estimular de forma endocárdica o paciente e era conectado diretamente na rede elétrica. Então tinha um cabo de 20 metros onde o paciente andava de um lado para outro dentro do hospital. E o primeiro marca-passo externo da história foi feito pelo Dr. Bakken em Minneapolis, na fria cidade de Minneapolis. Aqui está a sua oficina. Ele fez a pedido dos cirurgiões, porque nessa época iniciou-se a cirurgia a céu aberto de coração e produzia muitos bloqueios atrioventriculares, principalmente em criança, então eles precisavam de um marca-passo externo. Aqui está, ele trabalhava nessa garagem aqui dessa cidade de Minneapolis, e ele é o fundador da empresa Medtronic. Aqui está, já na evolução, um dos primeiros marca-passo externo, aqui já na evolução melhor, e aqui o time da gravata borboleta, que implantou os primeiros marca-passo externos da história em 1958. Eles inventaram essa gravata, dizem na história, porque as criancinhas penduravam nas gravatas normais como essa e provocava muito transtorno. Bom, aí apareceram os especialistas, né? E o William D. Mayo, da clínica Mayo, diz que specialist is a man who knows more and more about less and less, ou seja, um especialista é um homem que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. É o nosso caso. E aí, na evolução, vocês veem aí, ó, numerosos marca-passos foram inventados, o CDI em 1980, depois com numerosas opções e algoritmos de programação, uma evolução fantástica. Vocês podem observar aqui, dos primeiros marca-passos, eles foram reduzindo o tamanho, o volume.
e foi melhorando a longevidade. Então, vocês veem aqui da década de 60 até hoje, como ele reduziu o tamanho, melhorou a confiabilidade, a programabilidade, a durabilidade. E eu que já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, eu já implantei todas essas séries de marca-passo nesses 40 anos que eu lido com estimulação cardíaca. E hoje nós já temos, inclusive, o marca-passo sem cabo eletrodo, que é um marca-passo da nanotecnologia, que é implantado sem eletrodo, é implantado apenas por punção da veia femoral e é levado até o ventrículo, onde ele essas garrinhas aqui se prendem ao ventrículo direito. Então, é a nanotecnologia. Vocês podem observar que esse aparelho é inserido com essa bainha aqui, é colocado no ventrículo direito, onde ele fica preso e tem mais ou menos uma longevidade de 7 a 10 anos. Aqui o tamanho dele em relação à moeda de $1 e a um pendrive e um marca-passo pequeno que nós temos hoje, para vocês verem a dimensão minúscula desse equipamento. Aqueles que imaginam que o desfibrilador é algo moderno, mas em 1788 já existia um protótipo feito por Charles Kite. E esse dispositivo, ele tinha 2 polos, né? E tinha um capacitor, que era fiel à garrafa de Leyden, né? E ele fez as primeiras experiências em desfibrilação em animais. O primeiro paciente submetido à desfibrilação foi em 1947, pelo Dr. Claude Beck, nesse indivíduo aqui, que era um enfermeiro, que era assistente dele, e fibrilou, e ele fez a primeira desfibrilação da história. Em 1970, o Dr. Mirovski, que esteve aqui, inclusive tem muitas fotos dele aí, ele veio aqui dar várias palestras sobre a desfibrilação, os primeiros cardiodesfibriladores, que ele implantava primeiro em cães, até 1980, quando fez o primeiro implante em humanos. O cardiodesfibrilador também evoluiu muito. O primeiro marca-passo implantado no Brasil foi em 1963, no Hospital Souza Aguiar, do Rio de Janeiro. Não foi publicado em nenhuma revista médica, apenas na revista Fatos e Fotos, que é a revista leiga nessa época. Esse residente aqui é o Lorga, Adalberto Lorga, do Instituto de Moléstias Cardiovasculares de São José do Rio Preto. O primeiro marca-passo fabricado no Instituto Dante Pazanese não é exatamente esse. Nós temos ele aí, ele é bem maior, mas esse aqui na sequência foi o mais fabricado. Então ele era fixo, tinha essas 4 baterias que eram ligadas em série, unipolar, né, e cabo de 5 milímetros. E o Dr. Décio, cujo nome desse anfiteatro pertence a ele, foi o grande pioneiro dos marca-passos no Brasil, juntamente com o Dr. Adib Domingos Jatene, aqui no Instituto Dante Pazanese. Também pertence à história o Dr. Hugo Filipposi, que fez o primeiro implante pediátrico de marca-passo, né? Nessa criancinha aqui, ó. Vocês veem que o marca-passo, nós temos um modelo desse aí, é o mesmo que foi implantado nessa criança, que foi trocado. O Dr. Hugo Filipposi, antes de falecer, ele doou as suas peças para o museu e essa criança era portadora de uma transposição corrigida das grandes artérias e BAV total. E hoje ele é vivo ainda e é um dentista em Portugal. A homenagem que nós fazemos ao Dr. Domingo Braille também, que foi um importante pioneiro da estimulação cardíaca e fez vários tipos de cirurgia, inclusive a cardiomioplastia, que era uma cirurgia que foi idealizada por Dr. Carpentier nos Estados Unidos, e essa cirurgia consistia no quê? De retirar o grande dorsal ou o trapézio, o músculo das costas, com seu pedículo vasculo nervoso, envolvia o coração e colocava um marca-passo para estimular o músculo esquelético para massagear o coração. No início houve uma euforia muito grande com essa cirurgia, mas logo depois ela foi abandonada. Por quê?
o músculo esquelético, ele não aprendeu a bater igual o músculo cardíaco, que na realidade é um sincício. Então, essa cirurgia foi abandonada, mas foi feita em muitos indivíduos no Brasil também. Nossa homenagem também, o Zé Carlos Pachon. Durante muito tempo, ele substituiu o Dr. Décio Pama aqui no setor de marca-passo e que trouxe também assim, uma contribuição muito grande à estimulação cardíaca. Começou com a cardioestimulação transesofágica na década de 80, marca-passo bifocal do ventrículo direito, cardioneuroablação. Ele está fazendo uma agora lá em Praga, estimulação hesiana, proteção do esôfago para evitar lesão térmica durante o estudo eletrofisiológico e a descrição dos ninhos de IFA, que é o mecanismo de ressonância atrial que explica a fibrilação atrial. Vários dispositivos foram criados, mas um dos mais importantes é o OptiVol. Foi criado por um engenheiro da empresa Medtronic, que é baseado no princípio simples da física, onde a impedância transtorácica ela modifica de acordo com a quantidade de líquido no pulmão, de forma que ele tem um sensor. Quando o pulmão está seco, a impedância está alta. Quando o pulmão encharca, antes do indivíduo começar a sentir dispneia, ortopneia, ele já começa a apitar, indicar para o médico que o paciente está prestes a descompensar. E com isso, evita-se internações desnecessárias e o paciente é medicado e o paciente pode recuperar e evitar esse quadro de insuficiência cardíaca, como nós estamos vendo aqui, ó, é a congestão pulmonar. Aqui o pulmão seco e aqui a congestão pulmonar. Outras formas de dispositivo, como o cardiodesfibrilador subcutâneo, que vai ser falado também hoje. Esse dispositivo, em algumas situações onde os cabos eletrodos transvenosos provocam muitos problemas de infecção e, às vezes, crianças jovens que não vai precisar de portadoras de doenças como as canalopatias, e que precisa de um cardiodesfibrilador, mas não precisa de estimulação, então pode ser usado esse sistema do cardiodesfibrilador subcutâneo. O monitoramento remoto, então todos os dispositivos eles podem serem interrogados de forma automática e o sinal transmitido para uma central ou na Alemanha e nos Estados Unidos e o médico receber no seu iPhone, no seu iPad ou no seu computador as informações. Recentemente apareceu uma reportagem no Globo, né, falando sobre os hackers que invadiam esse sistema e isso é realidade. Eles invadem tudo, né? Eles invadem até os computadores do Pentágono, do FBI, quanto mais nesse sistema e quanto mais em urna eletrônica, né? Então, nós temos que ter cuidado com isso também. Mas isso aqui é muito interessante, mas as empresas, a posição das empresas hoje é que o sistema ele pode ser lido, a sua telemetria, mas não pode mudar a programação, porque o sistema é criptografado e depende do programador, o cabeçote do programador, o programador ligado para mudar a configuração do dispositivo, né? Senão seria um desastre aí para alguns pacientes, né? A telemetria Conexo Wireless também, durante o implante do dispositivo, nós podemos controlar sem que haja contato com o paciente, apenas à distância. Aqui tem, durante o sono, o indivíduo aqui também com o sistema ligado, né? Se acontecer algum problema, o médico é avisado imediatamente. Outros tipos de dispositivos, como vocês podem ver aqui, esse aqui é um dispositivo colocado no cabo eletrodo, que ele faz a otimização da ressincronização, que é um sistema que nós vamos falar agora, que é um sistema que veio para melhorar a evolução da insuficiência cardíaca. O outro sistema, o implante de um pequeno dispositivo no ventrículo esquerdo, através de uma punção arterial. E esse sistema ele faz a ressincronização sem colocar
um cabo eletrodo no seio venoso coronário e ele é mantido por um sistema que transforma energia acústica ou ultrassom em energia elétrica e faz estimular o ventrículo esquerdo. Vocês veem aqui um indivíduo com bloqueio de ramo esquerdo que produz uma grande desincronia em insuficiência cardíaca. Ao ser colocado qualquer aparelho ressincronizador com cabo no ventrículo direito e no ventrículo esquerdo, ele estreita o QRS, então reduz a desincronia mecânica e a desincronia elétrica e produz uma melhora em 70% a 80% dos pacientes, uma melhora significativa da sua insuficiência cardíaca. Aqui vocês podem observar um cabo eletrodo colocado no ato direito, outro no ventrículo esquerdo pelo seio venoso coronário. Aqui vocês podem observar o desenho e com isso há uma ressincronização e uma redução na largura do QRS, uma melhora na performance cardíaca. Então, vários níveis de sincronismo podem ser melhorados com todos os dispositivos, inclusive interarterial, atrioventricular, interventricular, intraventricular e intramural. Aqui um dos nossos pacientes, observa que já tinha um marca-passo. Essa senhora, ela teve 5 episódios de edema agudo do pulmão. Vocês veem a área cardíaca aumentada, já com a congestão para-hilária importante. E assim que nós colocamos um cabo eletrodo no ventrículo esquerdo, 2 meses depois, o paciente estava já totalmente assintomática. Além da ressincronização, nós podemos acoplar então um outro dispositivo que é o desfibrilador, que corrige tanto a insuficiência cardíaca como as arritmias. Às vezes o indivíduo ele melhora a insuficiência cardíaca, mas acaba tendo morte súbita em função dos problemas elétricos gerados pelas cardiopatias. Uma outra forma de estimulação cardíaca que surgiu agora, baseado também num conceito antigo, que é a modulação da contratilidade cardíaca. O que é isso? É um aparelho que ele produz uma energia elevada, estimula o septo em 2 pontos, não durante o QRS, mas durante o período refratário. Isso chama-se neuromodulação. Nesse livro que nós vamos lançar no mês que vem, no congresso, aliás, em novembro, no Congresso de Arritmias, já tem um capítulo feito com esse tipo de dispositivo. Vocês veem aqui que o estímulo cai exatamente no período refratário. Mas por que melhora a insuficiência cardíaca? E em que condições é indicado? Ele é indicado no indivíduo que tem insuficiência cardíaca QRS estreito, porque no QRS largo é o ressincronizador tradicional. E com isso, quando ele estimula com voltagem elevada o septo em 2 pontos, ele lança o cálcio para dentro da célula, melhorando a contratilidade. Então já existe 4.000 casos no mundo e com excelente sucesso. Infelizmente ainda nós não temos aí aprovação, não temos no rol da ANS e da Anvisa a liberação para usar esse tipo de equipamento, mas ele está chegando aí, é o nosso futuro. Bom, outro tipo de dispositivo é um aparelho que ele tem uma transmissão por indução magnética. Esse equipamento é colocado aqui no subcutâneo, o outro é colocado dentro do coração, dentro do ventrículo direito, e a energia é mantida por essa bobina, que é carregada de forma intermitente. Aqui as primeiras experiências em porcos, né, foi um sucesso. Energia transferada por indução magnética. Aí vieram os marca-passos também compatíveis com a ressonância magnética e muitos outros equipamentos. Hoje todas as empresas já possuem marca-passo compatível com a ressonância, que é um exame a cada dia vai sendo utilizado mais porque a população está vivendo mais. E com isso é um exame de extrema importância, tanto para o cérebro como para articulações, coluna, joelho. É extremamente importante. Todas as empresas hoje já possuem marca-passo compatível com a ressonância de corpo inteiro. Os cabos eletrodos também evoluíram de forma importante, inclusive esse cabo eletrodo Select Secure, né, com corticosteroide na ponta, e que os limiares são muito bons, inclusive com dimensão de 6 fretes, né, que é fininho mesmo. Aqui o sistema de programação também por telemetria evoluiu muito.
Temos também um sistema de monitor implantável naqueles casos de síncope, onde nós não conseguimos determinar a natureza da síncope. Todos os exames, inclusive o estudo eletrofisiológico, todos os exames falharam em fazer o diagnóstico. Então o indivíduo tem síncopes ocasionais, então nós implantamos esse sistema que faz uma leitura durante 3 anos do ritmo cardíaco e ele pode ser transmitido pelo iPhone do médico, caso haja uma síncope, e o diagnóstico pode ser perfeitamente feito. Outras formas de algoritmos também, não vale a pena falar todos, esse aqui nós já dissemos. Então, a busca automada dos limiares, o marca-passo tem maior longevidade porque ele faz uma busca automada do limiar e com isso ele gasta menos energia. E para dizer que não é só na cardiologia que evoluiu o marca-passo, nós temos inclusive um marca-passo para diabetes também. Vocês podem observar o sistema que libera insulina, né? Aqui é colocado no subcutâneo, então um marca-passo feito para diabetes. Tem marca-passo também feito para a estimulação neural, no caso dos tremores da doença de Parkinson, né? Cabos eletrodos colocados nos núcleos e no tálamo, produz melhora da rigidez e do tremor da doença de Parkinson. Então vocês podem observar que a eletroterapia vai melhorando também em outros locais, inclusive na gastroparesia, que provoca náuseas e vômitos. O implante de um marca-passo desse no estômago produz uma redução acentuada do número de vômitos provocado por essa patologia. E recentemente vocês viram também aí na mídia a estimulação neural no caso de lesão da coluna naqueles indivíduos paraplégicos. Existe também o estimulador de bexiga, estimulador do tubo digestivo no caso de atonia do intestino grosso. E muitos estudos apareceram, vocês podem observar o estudo relacionado à terapia de ressincronização em relação ao controle clínico, então milhares de estudos surgiram. E para finalizar, nós vamos homenagear o Dr. Décio Corma, que foi o nosso professor, o grande pioneiro da estimulação cardíaca aqui no Dante Pazzanese, e ele foi um homem que produziu mais de 200 discípulos no mundo inteiro, e ele foi capaz de fazer numerosos novos dispositivos e melhorar o conceito da estimulação cardíaca na década de 60 e 70. Infelizmente, ele veio a falecer em 1998, mas ficaram para nós os grandes exemplos desse homem. E eu gostaria de homenagear 2 grandes gênios do passado, do século passado. Charlie Chaplin, do cinema mudo, e Albert Einstein. Um dia, em 1920, Einstein disse a Chaplin: "O que eu mais admiro na sua arte é que você não diz uma palavra e o mundo inteiro te entende." E Chaplin respondeu: "Mas a sua glória é ainda maior, pois o mundo inteiro te admira sem entender o que você diz." Muito obrigado.